Bem-vindo ao quadro 30 Minutos de EBD. Eu sou o professor Júnior Mendes e aqui nós comentamos a lição bíblica da Escola Dominical publicada pela CPAD. E neste domingo nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como assunto uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Exatamente isto, a igreja de Jerusalém, no primeiro momento, ela era constituída basicamente de judeus, mas depois, cumprindo exatamente o plano divino de que este evangelho deveria ser pregado a todas as nações, esta igreja se expande e ela também vai alcançar os gentios. E vamos estudar sobre esta expansão da igreja, ou como este evangelho chegou na casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião da guarda romana e que acabou recebendo a palavra de Deus, a fé nasceu no seu coração e ele agora é parte desta igreja que deixa de ser essencialmente hebreia ou judia para ser também uma igreja gentílica, composta de judeus e de gentio. E a introdução da lição, ela já traz uma informação interessante para nós, porque ela tem um remédio. Sim, ela traz um remédio para aqueles que acham que tem o domínio ou o controle de determinar quem pode ou quem não pode ser salvo, baseado nos seus próprios achismos ou no seu próprio entendimento, sem a fundamentação da palavra de Deus. E a introdução diz o seguinte: a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Esta igreja que estava, de certo modo, enclausulada apenas em Jerusalém, porque no entendimento daqueles irmãos, daqueles apóstolos, o evangelho era exclusivo para os hebreus, agora ela é expandida, este evangelho vai alcançar outras nações e a igreja vai perceber que a pregação do evangelho, que a salvação proveniente por Deus em Cristo Jesus não era exclusivamente dos judeus, mas era para todos aqueles que professassem fé em Jesus Cristo e fosse justificado pelo sangue de Jesus de Nazaré. O tópico primeiro vai falar sobre a revelação de Deus para os gentios e como isto aconteceu na vida de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um homem importante, era uma autoridade romana. E diz o texto sagrado em Atos, capítulo 10, que Cornélio era um homem piedoso que fazia esmolas, fazia orações e também temia ao Deus de Israel com toda a sua casa. Quando o texto diz com toda a sua casa, significa que não somente Cornélio, mas também os seus parentes e os seus escravos, aqueles que estavam ao seu serviço, todos temiam a Deus. Porém, Cornélio, apesar de toda esta piedade, ainda não era salvo. Cornélio ainda não tinha em sua vida a justificação pelo sangue de Jesus, a fé em Cristo que poderia justificar e perdoar todos os seus pecados. Por isso, Deus traz a Cornélio uma revelação através de um anjo para que ele vá chamar Pedro, porque Pedro iria instruí-lo a respeito exatamente daquilo que Cornélio, mesmo sem saber no primeiro momento, buscava, que era alcançar o favor de Deus. E aqui nós temos, de início, uma lição muito grande para a gente. Por quê? Porque, apesar de Cornélio ser um homem eticamente correto ou moralmente correto, alguém que tinha um testemunho, porque o próprio texto vai dizer que ele era um homem piedoso, isto não era suficiente para salvá-lo. Veja, isto aqui é um despertamento ou um alerta para as pessoas que condicionam a salvação apenas à prática de boas obras ou à prática de uma boa conduta, de uma conduta ética, sem considerar que a salvação só pode ser aplicada a alguém, a uma pessoa, quando esta crê verdadeiramente em Jesus. Então, Cornélio, apesar de todo esse testemunho, e estamos dizendo aqui que isto é bom, que isto é válido, mas não é suficiente, não era salvo. Portanto, Deus se manifesta a ele
Porque Deus vê no coração de Cornélio esta busca, esta necessidade. E aí ele manda que Cornélio vá chamar a Pedro, ele ordena ou orienta Cornélio a buscar a Pedro, porque Pedro era alguém que foi levantado por Deus e poderia trazer a Cornélio a salvação através de Cristo Jesus, pregando-lhe a palavra de Deus. Então o tópico primeiro vai dizer o seguinte: Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Percebe? Ele tinha desejo de salvação, mas não era salvo. Ele tinha orações, ele tinha esmola, ele tinha uma vida de piedade, ou seja, uma vida de retidão, mas ainda não era salvo, porque salvação somente através de Cristo Jesus. Continuando, diz o seguinte: no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Que fé? A fé salvífica, a fé que vai gerar salvação. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então é através de ouvir-se a palavra de Deus que a fé nasce. Essa fé nascendo, a pessoa recebe a Cristo como seu único, suficiente Salvador e agora ela é salva por Deus. Seus pecados são perdoados, esta pessoa é justificada e o seu nome é escrito no livro da vida e ela passa a ter convicções e certeza da sua salvação. Então Cornélio tinha muita coisa do ponto de vista da ética, da moral, do ponto de vista da religiosidade ou da religião, mas não tinha ainda salvação. Após orientar Cornélio a mandar chamar Pedro, Deus agora vai revelar a Pedro algo que no primeiro momento ele não compreende, porque o texto vai dizer que Pedro estava em Jope, na casa de um irmão chamado Simão, o curtidor, e perto da hora sexta, Pedro sobe ao terraço para orar e ele tem uma visão. Nessa visão, o que é que ele vê? Ele vê um lençol, uma espécie de lençol amarrado nas quatro pontas, formando uma espécie de jarro, e dentro havia toda sorte de animais, de aves, de répteis, que Deus ordenou que Pedro matasse e comesse, ou que Pedro se alimentasse daquilo ali. Só que aqueles animais eram considerados na lei de Moisés animais imundos, que um judeu não poderia comer para não se contaminar. E o próprio Pedro, ao ouvir isto, ele disse que jamais comeria tal alimento, porque aquilo era imundo. Ao que Deus lhe responde: não torne comum ou imundo aquilo que eu já purifiquei. Veja, esta revelação de Deus para Pedro era o Senhor preparando o coração de Pedro para o que ia acontecer. Veja, porque Pedro não entraria na casa de um gentio, não entraria na casa de Cornélio, se Deus antes não tivesse preparado o seu coração para esta missão. Tal era a convicção de que a revelação do Evangelho era somente ou exclusivamente para os judeus. Mas Deus, que revelou a Cornélio para chamar o apóstolo, foi também o mesmo que revelou ao apóstolo sobre a necessidade de levar esta palavra também aos gentios. O escritor diz o seguinte aqui: Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. E por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Da mesma forma que Pedro excluía aqueles alimentos da sua dieta, da sua alimentação, Pedro excluía no seu coração, na sua mente, os gentios da salvação. Então Deus agora está mostrando a Pedro que aquilo que ele excluía, Deus na verdade estava incluindo. Que aquilo que Pedro desprezava, Deus na verdade estava chamando para fazer parte também desta igreja, chamando para fazer parte também deste povo. E é desta forma que Pedro é convencido a ir para a casa de Cornélio. Quando os soldados ou os servos de Cornélio chegam lá em Jope chamando, ele é convencido para ir para lá pregar a palavra de Deus. Mas ele só vai
porque tem as suas convicções mudadas por conta desta revelação que o próprio Deus lhe trouxe. Caso contrário, Pedro jamais teria entrado na casa de Cornélio. Então Deus estava trabalhando de um lado e o mesmo Deus estava trabalhando de outro para fazer com que este grande acontecimento fosse realizado e a igreja se expandisse ou a palavra de Deus chegasse até os gentios. O autor continua falando sobre esta urgência, esta necessidade de se pregar o evangelho a toda criatura. E ele nos faz um alerta interessante. Porque alguém pode olhar essa história de Cornélio, esta narrativa bíblica do capítulo 10 de Atos, e ficar pensando que existe, na verdade, a necessidade de que Deus esteja revelando a alguém que esta pessoa será salva, ou que é preciso Deus revelar ao mensageiro que ele tem que ir pregar o evangelho. É claro que algumas pessoas receberam de Deus revelações e estão hoje na igreja servindo a Cristo com alegria, porque quando não eram crentes, quando eram pecadoras, elas receberam de Deus uma revelação, através de um sonho, através até de uma visão. Sim, isso acontece. Mas é importante dizer que isto não é a regra. Este texto bíblico a respeito de Cornélio, de que um anjo aparece para ele, e há também uma visão ou uma revelação acontece para o apóstolo Pedro, para que aquele fato acontecesse, esta não é a regra. A igreja tem a incumbência, tem a grande missão de pregar o evangelho. Não pode ficar aguardando uma espécie de revelação, porque a revelação já veio. Não precisa receber de Deus algum tipo de ordem, porque a ordem já aconteceu. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, a ordenança para esta pregação, para este trabalho de evangelização, para que haja crescimento na igreja de Deus, para que pecadores se arrependam, isto já foi dado. Aí o escritor vai dizer aqui no subtópico 3 do tópico 1 o seguinte: a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, porque lá diz que Deus quer salvar a todos os homens, é desejo, é vontade de Deus, é plano de Deus salvar todas as pessoas. Ele vai dizer o seguinte: a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura, conforme está escrito em Mateus, conforme está escrito em Marcos, ide por todo o mundo. Então não podemos tomar esse texto de Cornélio e fundamentar a prática do evangelismo nele, no sentido de que eu preciso esperar uma revelação, eu preciso aguardar um anjo. Não. A revelação já veio, nós já temos a revelação. A igreja tem a missão grandiosa de pregar a Cristo a toda criatura, sem fazer acepção de pessoa. Porque aquela acepção que a igreja de Jerusalém fazia, imaginando que o evangelho era apenas para eles, os judeus, os hebreus, Deus quebra isto nesse exato momento. Deus destrói este conceito errôneo, este entendimento errado, quando chama Pedro. Agora, qual foi o teor da mensagem de Pedro na casa de Cornélio? Vamos ler o que diz o subtópico 1 do tópico 2. Primeiramente, Deus ama a todos. Era o que Pedro estava pregando. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Este foi o teor da pregação de Pedro. Pedro não chegou ali para, por exemplo, elogiar Cornélio por sua vida piedosa, por suas muitas esmolas, por suas muitas orações. Ele poderia ser tentado a elogiar aquele centurião por ser um gentil que temia Deus, mas ele não fez isso. Pedro não foi para lá elogiar Cornélio porque teve uma visão de anjo, porque um gentil, alguém que estava fora
do contexto judaico, acabou recebendo uma revelação, mas Pedro não foi para lá fazer isto, admirado ou, de certa forma, entusiasmado por conta desta revelação que Cornélio recebeu. Não, ele não fez isto lá. Pedro também não bajulou Cornélio por ser uma autoridade militar. Alguém que militarmente ou alguém que civilmente, dentro daquele contexto, estava acima do apóstolo. Mas ele não teve essa preocupação de chegar lá e fazer esse tipo de abordagem. Porque Pedro estava imbuído da pregação da palavra de Deus, da verdade do evangelho. E quando ele chega lá, ele vai pregar Cristo. Cristo que foi crucificado pelos romanos. Cristo que foi morto pelos romanos. Cristo que foi sepultado. Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e que estava vivo, oferecendo salvação a todos os homens. Então a mensagem do apóstolo, ela é cristocêntrica. Cristo está no centro da sua palavra, não o homem. Se Pedro fosse alguém que tivesse dentro do seu contexto de pregador, o desejo, o anseio de agradar aos ouvintes, se Pedro fosse o tipo de pregador que quando vai pregar está preocupado com o respaldo que as pessoas vão dar à sua pessoa, ele teria chegado lá e tinha motivos de sobra para elogiar Cornélio, para trazer uma mensagem agradável, uma mensagem que fosse trazer, de certa forma, um consolo, um conforto a Cornélio. Não, ele foi pregar Cristo. Ele foi para lá dizer, olha, Deus ama todas as pessoas, inclusive os gentios. E Deus quer salvar a todas as pessoas, inclusive vocês. E que Jesus Cristo é o único meio ou a única pessoa que pode prover esta salvação. Não existe outro caminho. E o Escritor é tão claro aqui quando ele diz: quem está em Cristo está salvo e quem está sem Cristo não está salvo. Não adianta. A pessoa pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, ela pode ser cheia de virtudes, ela pode ser cheia de boas qualidades, ser generosa, ser piedosa, ter um bom testemunho diante dos seus vizinhos, diante da sociedade. E eu não estou desprezando aqui estas coisas, tudo isto é necessário, mas isto não é suficiente. E Pedro, sabedor disso, pregou Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã que me escuta, meu professor que está me ouvindo, professor de escola dominical, esta deve ser a nossa preocupação. Esta deve ser a nossa motivação quando formos pregar Cristo, quando formos levar uma mensagem ao pecador, dizer a ele que ele precisa de Jesus de Nazaré, que por mais reta ou correta que pareça a sua vida, ele tem necessidade de Cristo para ser salvo. Não adianta mascarar a mensagem, não adianta enfeitar, não precisa de maneira alguma diminuir nem aumentar o que está na palavra de Deus. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus e pregar a verdade. Qual foi o resultado? Pedro pregou a palavra, a fé nasceu no coração daquelas pessoas de Cornélio e de toda a sua casa, ou seja, sua esposa, seus filhos, seus empregados, seus servos, seus escravos. A fé nasceu, eles creram e o Senhor maravilhosamente batizou a todos com o Espírito Santo para mostrar a Pedro e também a alguns judeus da circuncisão, você sabe bem o que é isso? Alguns judeus que tinham ido naquela missão com Pedro, que também a salvação era para os gentios. Pedro agora está totalmente convencido porque escuta aquelas pessoas falarem em línguas, conforme eles falarem em línguas no dia de Pentecoste. E ele vai depois responder a quem questiona a respeito da sua ação. Poderíamos nós negar as águas a quem Deus deu o mesmo dom que deu a gente? Veja que convicção nasceu no coração de Pedro a partir da ação de Deus, mediante a pregação da palavra de Deus. Então este foi o teor. O teor da mensagem de Pedro é Cristo. E este deve ser o teor da minha mensagem. Este deve ser o teor da sua mensagem também, meu irmão. Jesus de Nazaré, que pode salvar o mais vil pecador. Esta é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da cruz. E como já dissemos aqui, qual foi o resultado da pregação de Pedro? Arrependimento. Arrependimento naquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Olha o que o escritor nos diz aqui no subtópico 2, desse tópico 2 aqui da lição. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo
para receber salvação. Então ele está dizendo aqui que só é salvo aquele que crê. A Bíblia diz, todo aquele que crê será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo nos Romanos, diz que o crer ou a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, não existe salvação sem ter o pecador crido em Cristo. Então, Cornélio e toda a sua casa creu. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvo. Então, crer na palavra, se arrepende, porque a palavra vai convencer de que a pessoa é um pecador e precisa se arrepender e confessar seus pecados. Então se arrepende, confessa os pecados para receber salvação. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, veja só, do arrependimento, não existe salvação sem prévio arrependimento. Quando as pessoas afluíam para ouvir João Batista, que estava pregando às margens do Rio Jordão, aquelas pessoas eram pessoas comuns e também os religiosos, a sua mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos. Porque ele pregava, a Bíblia vai nos mostrar que o arrependimento é o passo para se chegar à salvação. E agora, posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Então está aí. É preciso ouvir, crer, se arrepender, confessar para receber a salvação. Isso aconteceu na casa do centurião, daquele homem que tinha uma vida de piedade, repito, que tinha uma vida de esmolas, que tinha uma vida de oração, que tinha uma vida aos olhos da sociedade correta, eticamente correta, mas que precisava do verdadeiro arrependimento, que só pode ser gerado pela pregação genuína da palavra de Deus. Quando um pregador se preocupa em pregar o evangelho na verdade, quando o pregador se preocupa em revelar toda a verdade, e foi o que Pedro fez, e o resultado foi que a salvação veio ali e o nome de Deus foi glorificado no meio daqueles gentios que agora passam a fazer parte da igreja de Deus, nesse projeto de Deus de salvar a todas as pessoas. E qual foi a evidência imediata e excepcional de que aqueles gentios na casa de Cornélio haviam recebido a salvação? O batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, nos mesmos moldes do dia de Pentecostes. E por que eu digo que foi excepcional? Porque existem outros relatos bíblicos de gentios sendo salvos sem receber, naquele momento da salvação, da sua confissão, o batismo no Espírito Santo com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Eu acho importante destacar isso daqui, por isso eu considero o fato na casa de Cornélio um fato excepcional, porque eles foram salvos, receberam o Espírito Santo para sua regeneração e santificação e também o revestimento de poder imediato ali naquele momento com falar em línguas estranhas. Mas o texto bíblico vai mostrar outras situações em que isso não aconteceu. Veja, por exemplo, o relato quando Paulo e Silas estão presos em Filipos e Deus abre o cárcere através de um grande terremoto. Veja o relato da salvação do carcereiro, como se deu. Quando você lê Atos, no capítulo 16, versículo 27 por diante, diz o seguinte, a respeito do carcereiro: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E diz o texto que naquela mesma noite eles foram batizados. Eles foram recebidos como membros ou parte da igreja
de Cristo. Mas veja que não teve aqui as mesmas evidências do batismo no Espírito Santo que houve na casa de Cornélio, para mostrar-nos, veja, para mostrar-nos que, de certo modo, o que aconteceu na casa do centurião foi excepcional, devido a justamente aquele contexto, aquele início, e era preciso, de alguma forma, aqueles crentes que foram junto com Pedro testemunhar que aquilo que foi dado a eles no dia de Pentecoste, agora também era dado aos gentios. O escritor vai nos dizer aqui no subtópico 1 do tópico 3, assim o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, ou citando, a profecia do profeta Joel, conforme está 2:28, que toda a carne receberia, porque havia uma promessa, e nos últimos dias derramarei sobre toda a carne do meu espírito. Ele já tinha dito isso, mas ainda no coração de Pedro, na mente de Pedro e dos demais, isso significava apenas os judeus, mas agora que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, mas agora ele entende que toda a carne significava todas as pessoas, e inclusive os gentios. Mas, mais uma vez, eu considero este momento na casa de Cornélio de excepcional, porque não é necessariamente a regra. Nem todos que recebem verdadeiramente a Cristo como Salvador e são salvos e recebem o Espírito Santo em sua vida como selo da promessa da salvação, nem todos imediatamente, ou às vezes até durante sua vida, vão receber esse revestimento de poder. Então é preciso fazer esta leitura acertada aqui para não gerar nenhum tipo de confusão. Partindo para a conclusão desta lição, ou para a aplicação das verdades que temos estudado nessa lição, nós aprendemos que o Evangelho, que Deus, através do seu Evangelho, não faz acepção de pessoas. Não há pessoas que merecem mais a salvação e outras que merecem menos. Não. Na verdade, ninguém a merece. Ninguém merece o favor de Deus. Nenhum pecador é digno deste favor divino. Mas todos podem ser alcançados. Todos podem ser abençoados, agraciados com esta salvação e ser liberto da sua vida de pecado e agora ser salvo em Cristo Jesus. E qual é a missão da igreja? Pregar o Evangelho. E qual é a minha missão, a sua missão? Pregar o Evangelho a toda a criatura, sem fazer acepção de pessoa, distinção de pessoa, de cor, de raça, de credo, de vida, sem fazer acepção em aspecto nenhum. Somos chamados, meu irmão, minha irmã, a pregar esta palavra com amor, com fé, a anunciar ao pecador que Deus o ama e que por amá-lo providenciou uma grandiosa salvação, mas que esta salvação só é possível através do seu Filho, Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra forma. Uma pessoa só pode ser salva recebendo a Cristo, crendo em Cristo, arrependendo do seu pecado e confessando e abandonando a sua vida e agora viver uma vida de santidade perante Deus e perante os homens. E se você ficou até aqui neste vídeo, eu compreendo que este conteúdo foi importante para você e eu quero pedir para você curtir este vídeo, para você compartilhar, para você comentar. E se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isto nos ajuda, porque isto faz com que o YouTube entenda que este trabalho é importante e vai divulgar este vídeo para mais pessoas. Então, até a próxima vídeo, aula sobre a escola dominical e que Deus continue abençoando a sua vida em Cristo Jesus.